pessoas tendem a acreditar naquilo que dizem para elas, elas não pesquisam. Eu pesquiso. Por isso que quando você me perguntou, você apoia o Che Guevara? Que foi assim que começou a nossa conversa, sim. Lembra? Sua amiga tava com o boné dele ali. Isso, não é o boné dele. Com a imagem dele, né? Não é dele, é dela, mas... Aí, tá vendo como você... Cuba e o Che Guevara, né? Claro que tá gravado, senhora. Não. Eu vou colocar um print aqui agora pro pessoal enxergar e ver se eu tô doido. Não, esse boné não é um boné do Che Guevara. É um boné... Não é um boné com a imagem dele? Não, é um boné qualquer. Tá. Tudo bem? Fazer uma perguntinha pra vocês. Apoiadora do Che Guevara, né? Tô vendo aí. Vocês são apoiadores do pessoal LGBT também? Claro. O que vocês acham do Che Guevara na época ali da Revolução Cubana? Matar ali, ser totalmente contra LGBTs, no nível de matar eles por eles serem quem são. Aí eu entendi depois. Ué, mas a história não conta isso pra gente, não? Ué, a história conta cada coisa que se interessa contar. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Sim. Quando era eu sei que você vai cortar esse vídeo. Não vou não, publico completo. Na época que a Igreja Católica era majoritária, a religião católica era majoritária no mundo, sim, eles também tinham opiniões diversas sobre, por exemplo, o Lutero. Eles diziam que o Lutero era um cara que era uma pessoa demoníaca. Que Lutero... Mas foi daí que veio o protestantismo, né? Pois é. Tudo bem, eles têm visões divergentes, catolicismo e protestantismo. Tá, mas o que eu digo, por exemplo, é que vocês fazem parte de um conglomerado que, ao mesmo tempo que se apoia o Che Guevara da vida, por exemplo, vocês querem apoiar os LGBT, sendo que esse cara fuzilava eles. Pois é, mas assim, o Che Guevara é uma pessoa. Então, ele merece repúdio ou apoio por isso? Olha, filho, eu não sei se ele merece repúdio, nem se ele merece apoio. Porque eu vou te dizer uma coisa, eu sou uma pessoa que acredita em Deus. Então, como uma pessoa que acredita em Deus, eu sou de esquerda, mas eu acredito em Deus. Eu acredito que se ele foi tão equivocado, sabem a quem cabe o julgamento dele? A Deus. Mas assim, enquanto nós, seres humanos, devendo apoiar aquilo que é certo, a gente deve apoiar alguém como Che Guevara que fez isso? Não, eu não apoio nem desapoio, cada um tem o seu livre-arbítrio para decidir o que é bom e o que é ruim. Não foi isso que Jesus ensinou? Só que eu acho que vocês, quando apoiam ele, estão indo no sentido errado. Assim, de apoiar alguém assassino de gente, minorias que vocês dizem defender. Primeiro, eu nem conheci ele. Eu não conheci Che Guevara. Não, mas a história nos conta, eu também não conheci. Ele morreu há muito tempo, né? Então, eu não conheci ele pessoalmente, não conheci Fidel Castro. Sabe quem eu conheço? Mas a senhora é apoiadora do socialismo, né? Eu sou socialista, sim. A senhora acha que deu certo em algum lugar do mundo? Não é que não deu certo em algum lugar no mundo, é que a gente nunca conseguiu fazer um socialismo de verdade. Aquilo lá da União da República Socialista Soviética. Era o quê? Foi uma experiência que deu errado. Então... E deu errado por quê? Não é um teste que provou que o socialismo não dá certo? E o capitalismo... A Coreia do Norte hoje, por exemplo, não é outro teste? E eu te pergunto, o capitalismo deu? A senhora está vivendo em que sistema? No socialismo ou no capitalismo? Capitalismo. Está vivendo bem ou mal? É que infelizmente não tem nenhum pobre aqui miserável, eles estão tudo lá na rodoviária passando fome. Você já veio aqui à noite distribuir quentinha? E no socialismo quentinha? lá na Venezuela, eles estão passando mais fome do que aqui, será? Não, mas a Venezuela não é socialista. Não é? Claro que não, meu filho. Uai, o Lula mesmo apoia ali o ditador que ele recebe como presidente aqui, o Maduro. Diz que a democracia lá existe, a democracia é um conceito relativo. Ele recebe também o Biden, que está matando 13 mil crianças na Palestina. O Biden? Claro, ele tá mandando bomba para Israel. Da onde que a senhora tirou esse dado? Eu não vi. Num dado? Meu filho, é só você consultar a ONU. A Organização das Nações Unidas. É um dado da ONU, tem certeza? Da ONU. A senhora consegue me mostrar aí agora? Olha, eu não posso pegar meu celular aqui, porque ele tá guardado aqui dentro da bolsa. Mas pode pegar a ONU, www. Não é o Ministério do Hamas, não? Será? Não, meu filho. A senhora apoia o Hamas, por exemplo, para eu saber a visão da senhora sobre esse grupo? Sobre esse grupo? Olha, eu também não conheço o Hamas, eu só posso falar daquilo que eu conheço. A senhora apoia o povo palestino, né? Claro, mas eu não apoio... A senhora não acha que o Hamas é responsável pelo massacre direto do povo palestino e também por fazer com que Israel tenha que se defender e o povo palestino, infelizmente, sofreu? Vamos lá, vamos pensar o seguinte. Quando é que começou o Estado de Israel? Pode ir, minha querida, depois eu vou. Vá com Deus que tu tem compromisso. Tchau. Vamos conversar com esse jovem aqui. Sim.
Vamos bater um papo. Deixa eu acender a luz aqui para melhorar a nossa... Deixa eu falar com você uma coisa. Quando você acha que o Estado de Israel começou? Vamos começar com essa informação. O Estado oficial foi depois da Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU e o acordo da ONU ali para que houvesse uma parte do território para a Palestina, que era mais ou menos 60% e 40% para Israel. A Palestina não aceitou, aí se criou o Estado de Israel ali, porque quem criou... eles não queriam que Israel existisse enquanto Estado, e ainda não querem, não reconhecem. Não é que ninguém quer. Para pensar. As lideranças, que é o Hamas hoje. Não, o Hamas veio existir só em 1970, não sei se você sabe. Mas já havia uns embriões ali, né? Não oficialmente. Não tinha embrião. É o mesmo pensamento se consolidando até hoje por meio desse grupo. Vamos lá, O pensamento originário, só para a senhora ver, o pensamento originário é o não reconhecimento de Israel enquanto um Estado legítimo que deva existir. Não, presta atenção, É vamos isso, lá. é o pensamento base. Todo mundo já vivia ali há um tempão. Vamos contar a historinha de Israel, desde o início? À vontade. Lá na Bíblia, lá no Deuteronômio, no Êxodo, dizia lá que tinha um povo que era nômade. O povo que andava para lá e para cá, tipo os beduínos, sabe? O povo beduíno andava para lá e para cá. O povo israelita era um deles, dos muitos povos que existiam que andavam. Você sabe que lá na África tem muito povo que ainda vive assim, andando de um lado para o outro, sem ter parada? É normal, faz parte da natureza humana. A Terra Prometida, segundo a Bíblia, não é onde hoje é o Estado de Israel? Não. A senhora está falando da história bíblica. A história bíblica aponta que Deus prometeu uma terra para o povo judeu, atravessar o Mar Vermelho e tudo mais para chegar nessa terra prometida, e a terra prometida é o estado territorial que hoje é Israel. Estamos falando em Bíblia, então vamos falar de Isaac? Presta atenção. Se você está me dizendo que Deus prometeu a terra a Israel, ao povo judeu, naquela época... e tem um fato também na Bíblia que diz sobre Isaac. Aí eu vou deixar os meus queridos irem lá procurar quando lá Sara não teve filho. Lembra dessa parte, gente? Depois, quando a mulher mesmo dele, de Abraão, não teve filho, que Sara fez? Vamos lembrar, todo mundo lá na Bíblia. Não vou falar não, vou deixar o pessoal procurar. Sabe por quê? Faz a narrativa da senhora. A senhora quer dizer, no final das contas, que por eles serem nômades à época ali, eles não têm direito a um estado deles? Não é só isso? eles. Só para eu entender, porque eu acho que é aí que a senhora quer chegar. É porque, o que aconteceu? Minha querida, tudo legal? Todo mundo saindo lá do ar. Então, o que acontece? As pessoas tendem a acreditar naquilo que dizem para elas, elas não pesquisam. Eu pesquiso. Por isso que quando você me perguntou, você apoia o Che Guevara? Que foi assim que começou a nossa conversa, sim. Lembra? Sua amiga estava com o boné dele ali. Isso, não é o boné dele. Com a imagem dele, né? Não é dele, é dela, mas... Tá vendo como você... Cuba e o Che Guevara, né? Claro que ia estar gravado, senhora. Eu vou colocar um print aqui agora pro pessoal enxergar e ver se eu tô doido. Não, esse boné não é um boné do Che Guevara. É um boné... Não é um boné com a imagem dele? Não, é um boné qualquer. Como se eu botasse um boné da Coca-Cola aqui, não significa que eu sou da Coca-Cola. Mas não significa que a senhora tem algum tipo de apreço e apoio pela Coca-Cola, que a senhora utiliza um boné deles, por exemplo? Não. A senhora não patrocina a imagem deles? Não, pode ser que eu goste de usar o símbolo da Coca-Cola porque eu acho bonito. Entendi. Por exemplo, se alguém está utilizando... Só para a senhora ver aqui, se alguém está utilizando um boné com aquele símbolo de suástica, assim, o que a senhora acharia, por exemplo? Que não tem a ver com aquele regime lá que a gente não deve nem falar o nome do bigodudo? Não tem a ver? Aí é outra coisa. Sabe por que é outra coisa? Porque aquilo tem um significado que a gente chama de semiótica, entende? Pro boné do Che Guevara não tem o mesmo. Não, porque aquele boné... A semiótica não se aplica. Não é que a semiótica não se aplica. É que esse boné é algo comum no mundo. Eles usavam porque achavam que era legal, bonito. Só isso. Entendi. Entende? É diferente. É como usar um boné E aquele boné é igual usar um boné da Coca-Cola, viu, gente? Beleza? Então vamos pesquisar, gente. Pesquisem aí, pessoal. Vocês não estão entendendo a semiótica da coisa. Até pesquisa o significado da palavra semiótica. É importante investigar o significado das coisas. A senhora não está chamando meus seguidores de burros, né? Não é muito isso, pelo contrário. Eu sou professora. De quê? Eu sou professora primária de criança.